Será que temos a consciência da coisa especial que somos? Conceitos críticos a respeito de nós mesmos nos impedem de ver a beleza que temos. Somos condicionados a nos vermos como os objetos cheios de falhas. Eu sou a Maíra e hoje o assunto que quero compartilhar com vocês é autocompaixão. E para começar a falar sobre isso, quero propor um exercício. Pensem, lembre-se de alguma situação qual você fez uma coisa que gostaria de não ter feito. Pensem, uns minutinhos para pensar. Quais foram os seus pensamentos sobre essa situação? O que você pensou? Pensou, que idiota que eu sou, que burro que eu sou, porque eu fiz isso, eu não deveria ter feito. Foi isso que você pensou? Então o meu convite é, continua assistindo esse vídeo que eu vou te falar sobre um assunto que pode te ajudar muito nessa situação. A compaixão, o que é compaixão, né? Muito se fala, mas hoje eu quero trazer então uma breve explicação do que é compaixão. Então, compaixão envolve a visão clara do sofrimento do outro ser humano. Por exemplo, eu vejo que uma pessoa está sofrendo, está passando por uma situação difícil, então eu tenho compaixão por ela. Eu tenho cuidado, mas não é piedade. Eu me solidarizo pela situação que ela está vivendo. Isso é compaixão. Compaixão também envolve sentimentos de bondade para com o outro ser humano. Envolve entender que a humanidade é algo sensível, que nós precisamos ter um cuidado. Compaixão envolve o reconhecimento do sofrimento do outro. Também envolve sentimentos de bondade para com o outro ser humano. Envolve o desejo de ajudar, de amenizar a dor que é percebida na outra pessoa. Então você tem uma pessoa da qual está sofrendo, está passando por uma situação difícil. Compaixão é ajudar essa pessoa, não é ter piedade. Eu tenho piedade de uma pessoa da qual eu vejo em sofrimento numa situação de rua. Eu tenho compaixão, então eu tenho o desejo de amenizar o sofrimento dessa pessoa. A compaixão envolve reconhecer a nossa humanidade, compartilhada, frágil, exatamente como ela é. E o que é autocompaixão? É a compaixão, é essas coisas que eu compartilhei com vocês, só que voltada para si, por nós mesmos. É a compaixão por nós mesmos. Para que a gente consiga, que seja possível ter autocompaixão, primeiro é necessário reconhecer o nosso sofrimento. E por incrível que pareça, é muito comum a gente não reconhecer o nosso sofrimento e simplesmente deixar passar. Nós somos treinados para simplesmente viver e deixar passar, não dando importância para o nosso sofrimento. E para que possamos ter autocompaixão, precisamos primeiro reconhecer o nosso sofrimento, dar aquele passinho atrás da situação difícil da qual a gente está vivendo e analisar, ver a situação, entender que estamos sofrendo, nos permitir sofrer, porque senão não é possível ter autocompaixão. A autocompaixão precisa primeiro, o primeiro passo é reconhecer que estamos vivendo um momento difícil, uma situação de dor. Todos cometemos erros. E pensando bem, teria que ser diferente? Quando a gente nasce, a gente faz um contrato que vai ser perfeito, que não vai cometer erros. Lá no hospital tem aquele momento onde a gente coloca a digital ou coloca o pezinho para assinar esse contrato de que nada vai acontecer, de que nunca vamos errar. Não existe esse contrato. A gente vai falhar. E se a gente falhar, a gente merece autocompaixão. Porque todo mundo erra, todo mundo tem falha, nós somos seres humanos, nós estamos vivendo de forma consciente uma questão de aprendizado constante e isso faz parte errar. Então não existe esse contrato, não existe nenhum lugar que nós assinamos e nos comprometemos de não ter nenhum tipo de erro. Então nós precisamos nos permitir errar. A autocompaixão envolve querer saúde e bem-estar. Não significa considerar os meus problemas mais valiosos ou mais verdadeiros ou mais significativos que o das outras pessoas, não.
Todos os problemas têm o seu significado. Tem coisas que para mim são simplesinhas, mas para o outro causam muito sofrimento e eu preciso considerar isso. Não é só o meu problema que merece autocompaixão, que eu preciso ter compaixão. Não, o meu problema eu também preciso, mas o dos outros também. Então, ter autocompaixão é isso. Entender que sim, tenho problemas, mas não é só os meus problemas que valem. Não é só os meus problemas que merecem a compaixão. Bem pelo contrário, todos precisamos. Mas estamos falando de autocompaixão. Então, autocompaixão é voltado para mim. Agora, no decorrer do vídeo, eu vou voltar lá à pergunta inicial. Você já pensou o quanto é especial? Você já pensou sobre isso? Alguma vez já te perguntaram isso? Você já percebeu isso? Então, o meu convite é: abrace a sua experiência humana como um ser humano, cheio de imperfeições. Por mais difícil que seja a situação que nós estamos vivenciando, quando nos damos bondade, nós evitamos padrões destrutivos, como a ansiedade, a autocrítica. A autocompaixão promove estados mentais positivos e felicidades. Por exemplo, no ambiente de trabalho, tem muitas pessoas que querem dar a sua ideia e aí acabam não dando, né? Ficam com receio, não falam porque tem medo de estar errado. E aí passa, daqui a pouco outra pessoa dá a ideia. Eu também tive aquela ideia, mas não falei e foi super bem vista pelo meu líder. Poderia ter falado, né? Então, gente, vamos falar. Mas para que a gente consiga falar, a gente tem que se permitir falhar. E aí, quando falha, a gente tem que entender que somos seres humanos. E é aí que entra a autocompaixão no ambiente de trabalho. Nos permitir errar. E nos permitir que, quando errar, possamos ver dessa forma, que faz parte do ser humano, que isso acontece, e aprender com aquele erro e possibilitar fazer de forma diferente. Então, isso é autocompaixão no ambiente de trabalho. Muitas vezes as pessoas até perdem oportunidades por ter medo de falhar. Porque eu não vou assumir essa responsabilidade porque já pensou se eu erro e se eu não consigo e se não dá certo. Se não der certo, a gente tenta de novo e quando não der certo, a gente usa então da autocompaixão e entende que é permitido errar, é possível errar e nós temos todo esse direito. Agora vamos para um exercício. Você recebe o telefonema de um amigo, muito amigo seu, falando de uma situação muito difícil que ele está passando. E ele fala, diz que está difícil, que aquilo, né, foi muito ruim, que ele está sofrendo, que aquela situação é difícil, muito ruim, ele está se sentindo muito mal. Como é que tu reage? Tu fala para ele, xinga e diz assim: você tá fazendo tudo errado, você é uma boca aberta, tu errou nisso de novo. Você fala essas coisas pro teu amigo? Ou, segunda opção, você escuta, acolhe, ajuda ele, pede como pode ajudar, chama para tomar um café. Qual é a sua escolha ali? Qual é a opção? O que você escolhe quando o amigo liga e pede ajuda? Não sei. O que você me diz? Provavelmente é a segunda opção. Você acolhe, pede para vir ali na sua casa conversar, ajuda. E com você? Como que é quando você erra? Quando você comete uma falha, o que você se diz? Será que você diz assim, sim, eu vou me ajudar, o momento vai passar, ou você, destrói a si mesmo? Muitas pessoas, não vou dizer que são todas, mas muitas da qual tenho contato, da qual participa dos nossos treinamentos, se critica. É aquele inimigo dentro de si. E a autocompaixão, então, é nesse sentido, gente. Seja o seu melhor amigo. Então, o meu recado para vocês é esse hoje. Lembre-se, seja o seu melhor amigo. Use da autocompaixão. Entenda que somos seres humanos e que vamos falhar. Mas, depois que falhar, vamos aceitar e seguir em frente.